eu tenho me colocado à disposição do Senhor para que Ele venha trabalhar na minha vida. Sou grata a Deus pela vida da irmã Laurenita, minha líder, né? Tenho aprendido grandes coisas com a irmã Laurenita. É uma irmã que tem me ensinado muito a respeito de mansidão. Ela realmente é uma irmã que eu vejo nela algo que muitas vezes falta em mim, irmãos. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus, assim, mas a irmã Laurenita eu tenho aprendido muito com ela, né? Sou grata mesmo a Deus pela vida do meu irmão Jailton. É um irmão meu da turma dos homens da minha casa, que sempre que eu tenho oportunidade, né, nós falamos do Senhor. E eu gosto muito, né, de conversar a respeito da palavra do Senhor. Tenho aprendido com ele também, né, nas limitações dele e nas minhas limitações, nós aprendemos uns com os outros. Sou grata a Deus pela vida de Saraí, de Edna, de Eleonaí, toda a minha família, de Ezequias, meu sobrinho, Aveline. Sou realmente grata a Deus por ter aberto essa porta na vida das minhas irmãs para elas congregarem aqui na MPD. É uma igreja que recebe muito bem, né, a quem aqui vem, e eu sou grata a Deus. E quando a Bispa Adriana me falou, irmã Esté, eu preciso que a senhora vá lá falar que Deus é bom na nossa igreja. Eu fiquei pensando, Deus, eu não posso me acovardar e não falar do teu amor mediante tudo que tu tem feito na minha vida e na vida da minha família. Então aqui estou para falar a respeito não da minha palavra, mas da palavra de Deus, né? E Deus colocou ao meu coração, como a Bispa Adriana falou, eu realmente orei, pedi ao Senhor um direcionamento. Deus, fala ao teu povo, o povo é teu, não é meu. O que tu necessita que eles escutem e que fale ao meu coração também. E Deus me levou ao Evangelho de João, né? E agora eu convido os irmãos para se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler em João, no Evangelho de João 10, alguns versículos, tá, irmãos? Eu orando e pedindo a Deus um direcionamento, Deus me falou sobre pastorear, né? O que seria para nós ser pastoreados, né? E aí ele nos dá um exemplo aqui no livro de João. Ele nos deixa algumas dicas de qual a melhor forma de pastorear o rebanho de Deus aqui na terra. E eu acredito que qualquer pessoa que se dispõe e tem o chamado a pastorear, se seguir o que está escrito aqui no livro de João, com certeza terá o galardão que Deus tem preparado para cada um de nós. Então vamos ler no versículo, no Evangelho de João 10. Eu vou ler alguns versículos. A partir do versículo 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Agora vamos lá no 7. Tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo, que sou a porta das ovelhas. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Pode se assentar, irmãos. Então, meditando sobre o que seria pastorear, eu li algumas referências, né? Direcionada por Deus,
E aí eu fui buscar no dicionário o que seria a palavra pastorear. E eu trouxe apenas uma palavra, irmãos, para falar sobre pastorear. Pastorear é considerar. Quando nós tomamos sobre nós a responsabilidade de pastorear, nós sempre teremos o princípio de considerar. Pastorear é considerar, né? Lá em 1 Pedro 5, o verso 2, fala sobre pastorear também. 1 Pedro 5:2 fala o seguinte: conselho aos presbíteros e aos jovens, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, irmãos, quando Deus nos chama a pastorear, assim como tem chamado, né, a vida do pastor Joabe, do bispo Joabe, da bispa Adriana, eles fazem isso sem ser por ganância e de bom ânimo. Então, que Deus venha abençoar, né, a vida dos que Ele tem chamado para fazer isso, porque eu acredito que não seja uma tarefa fácil. Mas se Deus chama, Ele capacita. E eu tenho visto, de assistir mesmo as dificuldades que é pastorear, né? Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, mas ser pastor é algo tão simples, é algo, né, humanamente olhando, mas assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, pastorear é considerar, é amar, é ter empatia, é estar do lado das ovelhas quando elas necessitam, né? Não é algo fácil termos as nossas responsabilidades diárias e ainda assim nos colocarmos no lugar das nossas ovelhas. E eu tenho visto, mesmo que assim, de longe eu vejo o carinho que o pastor Joabe tem, que a bispa Adriana tem com o rebanho, né? Até mesmo comigo, irmãos, que assim, venham a essa igreja, participo de algumas festividades aqui, mas vejo o cuidado de Deus na minha vida através do bispo Joabe, da bispa Adriana. Sou grata a Deus por Ele ter levantado, né, como já falei, na vida da minha família, o bispo Joabe e a bispa Adriana. Mas assim, não ficando apenas, né, nesse contexto, nós podemos ver o tanto que Jesus ele foi exemplo de pastorear. Aqui no Evangelho mesmo de João, é um momento que Jesus fala assim: eu sou a porta. E quando nós somos pastoreados pelo sumo pastor, que é Jesus Cristo, nós entendemos a voz que Ele tem falado aos nossos corações, quando Ele é a porta. Irmãos, tem momentos nas nossas vidas que a porta parece, essa porta está aparecendo. Mas se nós estivermos ligados no Senhor, nós vamos ter a certeza se a porta foi aberta pelo Senhor ou se a porta não é o Senhor. Então que nós venhamos estar vigilantes, que nós venhamos estar atentos a tudo isso que nós temos vivido e visto nesses últimos dias, que nós não venhamos errar a porta, né? E mais à frente nós podemos entender que essa porta ela é Jesus, mas no versículo 3 ele fala assim, ó: esse pastor é conhecido pelo porteiro. Então, se esse pastor é conhecido pelo porteiro, esse pastor, ele acompanha este rebanho. Porque eu não tenho como conhecer alguém se eu não acompanhar. Às vezes eu vejo e assim, parece. Mas quando o pastor chama e o porteiro atende, é porque o pastor é conhecido pelo porteiro. E se esse pastor consegue tirar de dentro de um lugar seguro esse rebanho e levar para outro lugar, essas ovelhas têm confiança nesse pastor.
né? Então nós venhamos estar realmente atentos, que nossos ouvidos venham estar sensíveis ao chamado dos nossos pastores. E não é apenas pastores configurados, né, homens, mas que Jesus, às vezes, ele fala conosco e às vezes nós ficamos assim, mas será, Senhor? Quando Deus fala conosco, irmãos, não tem essa possibilidade de será. Se for Ele que falou, nós vamos entender que é Deus que está falando conosco através do Filho dele, Jesus. Porque se Ele dá a vida por mim, eu não posso ter dúvida que é Ele que está falando comigo. Porque uma pessoa que coloca a sua vida à disposição das ovelhas, não há dúvida nessa pessoa, irmãos. Não pode ter dúvida se é a voz de Deus, se é a voz de Jesus que está falando conosco. Então, eu quero que os irmãos meditem nessa palavra que o Senhor trouxe ao coração da igreja. Talvez não seja algo que você falou assim, mas eu pensei. Irmãos, Deus, ele trabalha diferente daquilo que nós pensamos. Às vezes, a gente pensa que movimento é sinal de presença de Deus. Eu não estou dizendo que não é, porque Deus, ele tem várias formas de trabalhar. Mas nessa noite, o que Deus trouxe ao meu coração é para a gente considerar, ter empatia, amar e estar atento à voz do nosso pastor. Porque pastor instituído por Deus como homem é um anjo da igreja, mas você, temos a função de pastorear. Porque quando Deus fala com a gente, lá no livro de Marcos 16 e 15, que ele fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é uma forma de pastorear. Então, dentro da nossa casa, nós temos que estar atentos, pastoreando os nossos filhos, pastoreando muitas vezes nossas irmãs, pastoreando uns aos outros, sem ser instituído pelo homem. Ela é pastora. Deus conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Então, muitas vezes temos palavras que vêm de Deus para as nossas vidas, para entregar aos nossos irmãos. Isso é uma forma de pastorear, né? E venhamos estar atentos mesmo, quando Deus nos direcionar para algo, não venhamos nos acovardar, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Ele tem cuidado dos seus filhos através dos pequenos detalhes. Às vezes para a gente assim é algo tão insignificante, mas para Deus, o direcionamento de Deus para as nossas vidas às vezes vai mudar a vida da outra pessoa. E é uma forma que Deus está nos conduzindo, fazer o nosso ID. O pastor Geraldo teve aqui falando sobre missões. Irmãos, eu amei a pregação daquele pastor. Ele foi um canal de Deus, assim, através da minha vida. Em relação, quando a gente entra na igreja, a gente pensa assim, meu Deus, agora eu vim aqui, eu entrei na tua presença, e ele deixou muito claro pra gente. A gente entra aqui, é um descanso que a gente tem, porque na verdade, o lugar de trabalharmos é lá fora. É lá fora que nós temos que servir o nosso irmão. É lá fora que Deus fala, agora é o momento de você fazer o seu ID, de pastorear. Então, se nós, como ovelhas, como é sempre dito aqui nesta casa, ovelha gera ovelha. Se nós, como ovelha, ajudar o pastor, o bispo Joabe, a bispa Adriana, né, ajudar os pastores instituídos pelos homens a pastorear lá no mundo, nós vamos gerar ovelhas. Então é algo que Deus tem chamado a nossa atenção em relação a fazer, independente de nomeação humana. Independente de nomeação humana, faça o ID do Senhor. Leve o evangelho do Senhor em tempo e fora de tempo. Né? Não vamos ficar esperando, mas eu não fui nomeada, eu não fui direcionada. Deus, ele já deixou isso no Evangelho de Marcos, como foi falado pela missionária Terezinha. Deus já deixou. Ele chamou a gente e falou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
E se nós estivermos atentos a isso, nós não vamos esperar nomeação humana. Não que não seja importante, é importante. Deus deixou, como diz no livro lá de Tiago, uns a apóstolos, outro a cantor, doutor. Eu não tenho, irmãos, o dom de louvar. Eu vejo minhas irmãs, elas louvam. Meu Deus, misericórdia. Eu louvo só no meio do grupo. E assim, ainda com cuidado, porque senão o louvor acaba incomodando assim um pouco, né? Aí, então eu fico assim, muito satisfeita de Deus usar as pessoas de forma diferente, né? Uns chamados para louvar com o cântico, outro para falar do amor de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu não sou pregadora, mas assim, eu falo que Jesus é bom, né? E eu sei que muitas vezes, mas eu não sei falar, eu também não sei. Muitas vezes eu já fui em igrejas e Deus usou pessoas e falou assim: você vai falar, você vai ser uma grande pregadora, você vai falar da minha palavra. Eu falava: Jesus, misericórdia, com essa minha voz feia, Senhor, como que eu vou fazer isso? Mas pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui, irmãos, e falando de uma palavra que não é minha, a palavra é do Senhor, né? Então não tem como eu ficar, minha voz é feia, mas foi Deus que me deu essa voz. E Ele quer que eu fale do amor dEle com essa voz aqui, né? E eu peço mesmo assim encarecidamente que os irmãos ajudem na congregação que você estiver, né? O seu pastor a pastorear, né? Faça isso dentro da sua casa, pastoreie os seus filhos. Não é uma tarefa fácil. Às vezes temos problemas, irmãos, dentro de igreja, nem é com as pessoas do mundo, é com pessoas que nasceram no evangelho, que às vezes é falta de pastoreio. E não é o pastoreio do pastor, às vezes é o pastoreio de uma mãe, às vezes é o pastoreio de um irmão, assim, de algo que ficou mal falado, mal entendido e se chamado. Vamos conversar, irmão, vamos tratar aqui, vamos ver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas através disso que aconteceu. Tem situações, irmãs, que são bem desagradáveis, mas Deus ainda é Deus nessas situações. Ele fala: eu quero trabalhar nessa situação. Às vezes a gente que cria a situação, né? Porque, como diz Edna mesmo, nós somos especialistas em armar bomba. Aí depois que a bomba tá armada, a gente olha e fala: e agora, meu Deus? Aí a gente chama Deus, mas na hora que a gente estava preparando a bomba, a gente não falou: meu Deus, eu continuo ou eu paro? Aí depois que a bomba está armada, a gente: agora, Deus. Aí Deus vem com a infinita misericórdia dele e fala: vamos lá, meu filho, eu vou te ajudar a desarmar essa. E não para nessa, irmãos. Eu sei que logo mais na frente a gente já vai estar querendo armar outra. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o ser humano, só Jesus mesmo, para considerar morrer na cruz por nós. Nós somos difíceis mesmo. Mas quando Deus entra, né, em nossas vidas, e quando a gente permite que Ele nos pastoreie, que Ele nos direciona, aí o que acontece? As coisas vão mudando. De repente a gente nem consegue mais. Meu Deus, como que isso aconteceu? A misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? O deixar Deus pastorear as nossas vidas. Então vamos estar atentos, porque só Jesus mesmo para falar assim: eu sou o pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho certeza, eu tenho 3 filhos, irmãos. Eu tenho Débora, eu tenho Guilherme e eu tenho Samuel. Se alguém me perguntar qual é dos 3 que você vai dar aí para pagar, isso não existe, né? Porque o pecado já foi pago, né? Jesus já morreu por nós. Mas uma hipótese: qual dos 3 aí você dá para pagar o pecado da galerinha da Santa Maria? Ô, irmãos, só Jesus, eu não dou nenhum, não. É só Deus mesmo que vai dizer: eu tenho só um, eu só tenho esse aqui, mas eu vou entregar. Então, isso é ser um pastor. Isso é ser um pastor de excelência. Talvez na nossa condição humana, nós não vamos realmente alcançar, mas vamos ter
consideração por esse sacrifício, já que nós, como seres humanos, não temos essa capacidade, né, de entregar algo, porque nós realmente somos humanos e limitados. Vamos considerar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos olhar para o nosso irmão e falar: ô Jesus, será que eu estou sendo uma porta na vida do meu irmão? Porque às vezes a gente, irmão, é uma pedra de tropeço. E Deus, Ele não nos chamou para essa missão, para sermos pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Se você não consegue ser a porta de ajudar, de amar, de ter empatia, vamos orar, irmãos. Não é fácil, eu sei que nós temos as nossas limitações, mas hoje o que Deus traz aqui para o meu coração, para os nossos corações, é vamos entender, vamos ser sensíveis ao que nós podemos fazer pela vida dos nossos irmãos. E não é dos distantes não, irmãos. É do da congregação, é do de dentro de casa. O que nós, como pastores instituídos por Deus, quando Ele diz para nós, ide, quando nós vamos, o que fica para trás desse nosso ide? Porque quando a gente tem essa ação de sair de um lugar e ir para outro, muita coisa a gente escreveu. O que nós estamos escrevendo na vida dos nossos irmãos, né? Vamos ter atenção nesse cuidado mesmo, assim, escrever algo que seja louvável, né? Que seja algo que Deus fale assim, realmente ela não é perfeita, mas ela tem tentado, né? Ela tem se esforçado. Eu vendo Davi lá em casa esses dias, o rei passando, e eu falando: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes falamos muito: Moisés, um homem de Deus, Davi, um homem de Deus. Sim, um homem de Deus. Mas a irmã Esté pode ser uma mulher de Deus. Assim como Débora foi lá julgando o povo embaixo das palmeiras. Assim como Ruth foi uma mulher de Deus. Assim como muitas mulheres que estão na Bíblia, elas tinham limitações, irmãos. Não cabe aqui na palavra do Senhor, se fosse escrever o dia a dia, até mesmo das nossas vidas, um diário, vamos escrever. Não dá pra gente escrever as tribulações do dia todo, das nossas vidas. Não dá pra escrever tudo que a gente alcançou de positivo, né, durante um dia. Então, assim como foi com Davi, né, Davi era um homem muito abençoado. Aqui no louvor mesmo, agora que falou de Davi, foi difícil para Davi adorar, mas para aquela adoração acontecer, irmãos, ele perdeu o seu filho, ele rasgou o seu luto. Por trás daquilo ali existia algo que ele precisava passar por aquilo ali, porque ele tinha tudo e ainda assim ele não se conformou e foi olhar para muitas vezes, nós temos tudo. Mas o que a gente quer? Olhar para o que o mundo tem para nos oferecer lá fora. E às vezes perdemos tudo que temos aqui. E Deus, Jesus é um pastor cuidadoso. Ele chegou, usou Natã e falou com Davi. Olha, Davi, a partir de hoje eu não tiro mais a espada do meio da tua família, da tua casa. Eu vou levar o teu filho, mas ainda assim eu não tirarei a tua vida, eu vou te abençoar, né? Tu vai ser um homem próspero. Então você vê um pastor corrigindo. Ele era um pastor. Deus usou Natã, corrigiu Davi. Mas ao mesmo tempo vem um refrigério, né? O amor de Deus, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós chegamos, irmãos, e falamos uma palavra dura para o nosso irmão. Às vezes não é algo que ele queria ouvir, mas aí é o que Deus nos direcionou a dizer. Olha, você precisa mudar isso, consertar isso. Mas não fica só nessa palavra dura. Deus é contigo, Ele vai te abençoar. Você vai ser abençoado. Não é porque a gente está conversando e irmã, melhore isso. Irmã, vamos mudar isso. Lá na minha casa, nós somos muitas mulheres. Mas assim, tem Saraí, tem Elionaí, tem Sunamita, que às vezes a gente fala alguma coisa uma para outra e eu sei que foi desagradável no momento de falar,
Hoje mesmo a gente conversando, eu falei bem assim para elas: olha, vocês cuidado quando vocês forem falar algo. Aí Sarai, não, o que eu tenho para falar de tu é o seguinte: meu Jesus, ela é uma bênção, ela é uma irmã excelente, mas ela fala na lata, ela é muito dura. E às vezes é a forma que Deus tem de usar a minha pessoa na vida delas. Entendeu? Às vezes eu falo realmente de uma forma muito dura, mas é Deus trabalhando na minha vida e na vida das minhas irmãs. Às vezes é Deus falando assim: pastoreie elas, minha filha, mas vai ter um momento delas lhe pastorear também. Porque quando elas falam algo para mim, eu também penso: oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, né? Eu preciso melhorar. E eu sei, irmãos, que todos nós que estamos aqui, nós não estamos porque somos bons, não. Nós viemos a essa casa adorar porque realmente nós somos falhos, limitados, nós reconhecemos isso, né? Porque se for, eu não vou não ir para a igreja, perder o tempo, irmãos. Aqui é um momento de Deus falar assim: eu estou te dando mais uma oportunidade de você entrar pela porta, de você entender o meu sacrifício ali na cruz do Calvário, né? Então venhamos meditar nessa palavra. É algo que assim parece muito simples, mas as coisas de Deus, elas não são simples. As coisas de Deus, ela trabalha no nosso coração quando nós estamos com os ouvidos abertos. Às vezes, meu Deus, a irmã Esté, eu pensei que ia ser algo, é o que Deus tinha pra gente nessa noite, né? Sou muito grata mesmo a Deus pela bondade e pela credibilidade que a Bispa Adriana e o Bispo Joabe deposita na minha pessoa, que às vezes eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas se tu tá falando com teu povo, que é direcionado por ti, a me chamar, tu deve ter algo comigo. Eu não vou rejeitar, eu não vou me acovardar, né? Eu não vou falar: eu não vou não, irmã, eu tenho vergonha. Vergonha nós temos, mas muitas vezes nós fazemos tanta vergonha para Cristo, né? Então por que não vir aqui e falar: Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pelas minhas limitações. E eu estou falando do que está na tua palavra, meu Deus. Então, que os ouvidos venham estar abertos mesmo, o coração preparado para receber o que o Senhor tem aqui nessa noite, né? Eu sei que os dias têm sido difíceis, não só na minha vida, mas na vida de todos os irmãos. Temos enfrentado dias muito turbulentos, né? Mas Deus não tem nos desamparado. A porta está aberta, irmãos. O véu se rasgou, nós temos acesso a falar com o Senhor. Pai, me perdoa pelas minhas falhas, meu Deus. Me perdoa pelas minhas limitações. Eu sei que eu não sou perfeito, porque perfeito só é tu, Senhor. Mas me ajuda, me capacita a fazer a tua vontade, a ouvir a tua voz, a ser sensível, meu Deus, com as minhas limitações, meu Deus. Tem misericórdia de nós nessa noite. Sou grata a Deus, meu Pai, pela vida do meu esposo, Marcos, que está ali, que Deus tem trabalhado na vida dele. Eu sei que a obra ainda não está completa, mas eu sei que Deus irá fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou daquilo que eu imagino. Eu creio que Deus irá trabalhar no coração dele, né? Mas antes disso, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu tenho sido amassada nas mãos do Senhor. E às vezes numa fase muito boa, irmãos. Eu já tive momentos de muita perturbação, de muita tribulação. E não ter sensibilidade de ouvir o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Então, nesses dias eu tenho vivido o amor de Deus com muito zelo. Quando Deus fala comigo: eu vou te abençoar. E não é só bens materiais, como o Sunamita trouxe aqui. Deus, ele tem me abençoado de uma forma assim que às vezes eu escuto algo, irmãos. E como eu disse, né, da irmã Laurenita, eu sou muito o inverso dela. E com ela mesma, eu já ouvi algo e ela falou assim: irmã, ora, irmã, não vale a pena. E eu falo: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter levantado a irmã Laura na minha vida, para me falar: ora. Porque às vezes a gente está do lado de pessoas que parece, né, assim, não fica calada não, irmã, fala mesmo.
Então hoje eu penso e falo assim, Jesus, eu vou orar. Porque se eu for falar de mim, Senhor, oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, me faz entender que a porta é tu. E que eu preciso passar por essa porta. Né? E não é a porta da igreja, irmãos. Deus está às portas. Né? Já está tudo preparado. Cristo irá voltar. Isso é real. Eu escuto isso desde quando eu era pequena, mas eu tenho visto cada dia os sinais das coisas acontecendo. Às vezes acontecia tão longe, irmão. Às vezes assim, nem noticiava, não tinha isso. Cada dia acontece mais perto e acontece dentro da minha casa. E eu falo, Jesus, tu tá trabalhando. E tu tá próximo. Jesus está próximo, meus irmãos. Então não vamos perder o nosso tempo olhando para os currais aí, né? Vamos olhar para a porta correta, onde estão as ovelhas, né? Vamos estar atentos àquelas ovelhas que estão necessitando do nosso cuidado, do nosso abraço, da nossa palavra, né? Vamos ser coluna, vamos ajudar. E quando não pudermos ajudar, vamos orar, irmãos. Vamos nos recolher e vamos orar e falar, Senhor, eu não tenho o que falar nessa situação. Fala lá, Senhor, usa alguém. Eu não estou preparada para enfrentar essa situação, mas tu pode levantar. Às vezes, irmãos, nem tudo nós temos resposta. Antes eu queria ter resposta para tudo e eu ficava pensando, Jesus, mas como é isso? Aí eu lendo lá a Bíblia e vi quando Jesus foi ser crucificado lá. E o pessoal, tu não é o Cristo? E ele se recolheu e falou, tu dizes. Ele não podia muito bem falar, eu sou o Cristo mesmo. Mas ele fala, tu dizes. E às vezes falam tanta coisa ao nosso respeito. E a gente, eu vou lá falar. Aí Jesus fala, mulher, vigia. Se recolhe, deixa que eu te justifico. Né? Deus está falando, irmãos, aqui nessa noite. Né? Às vezes a gente, eu vou lá, irmã, eu vou. Não vá não, irmã. Entregue nas mãos do Senhor. Deixa que quem vai te justificar é o Senhor. Tem coisas que é coisa do homem, tem coisas que é coisa do diabo. E tem coisas que é o trabalhar de Deus. Então não dê lugar para o diabo quando for o trabalhar de Deus. Se recolha. Se recolha. E olhe para a porta e fala, Jesus, tu morreu por mim. Por que eu vou lá, Senhor? Isso é tão pouco diante do teu sacrifício na cruz. Aleluia. Então que nessa noite nós venhamos estar realmente atentos. Eu falei isso várias vezes, mas foi realmente para que nós venhamos estar atentos e sensíveis qual tipo de pastor que nós estamos sendo na vida dos nossos irmãos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós cairmos, não é vergonhoso, irmão, reconhecer. Não é todo dia que a gente é um crente top, não. Tem dia que a gente está um crente, que só a misericórdia de Jesus. Mas aí a gente reconhece e fala, Senhor, hoje eu não estou muito bem, me ajuda, Deus. Me direciona. Faz eu me lembrar de novo do teu sacrifício ali na cruz do Calvário, que não foi em vão. Eu não posso me perder, eu não posso correr uma maratona e pensar assim, o vencedor já chegou, eu não vou continuar. Continua, irmãos. Ele foi o vencedor no lugar dele, tu tem o teu lugar. Então continua correndo a tua maratona, porque a nossa maratona não é quem chega primeiro, é quem chega. O importante não é quem está lá, eu sou a primeira na porta do céu. O importante, irmãos, é entrar nessa porta. E nós não venhamos pensar, o irmão está mais na frente do que é, mais crente do que eu. Jesus é que sabe. Entendeu? Às vezes é difícil mesmo olhar e falar assim, Jesus, eu estou, Aí Jesus fala, continua assim, vai na tua pouca força, que eu vou te levantar. Eu vou te honrar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar na tua vida, no meu momento. Eu estou pronto. Tu não sabe não, irmão. Quem sabe é Jesus. O momento eu estou pronto, quem sabe é Jesus. Eu nunca pensei na minha vida que eu estaria em cima de um púlpito falando o tanto que eu estou falando. Porque eu falo mesmo.
Eu sou muito faladeira, mas do amor de Deus, às vezes a gente, ai, eu fico com vergonha. Eu falo tanta coisa, por que eu não vou falar do principal na minha vida, que é o cuidado de Deus, da misericórdia de Deus? Ele tem sido misericordioso. Nós temos vivido dias de bênção, apesar dos dias difíceis. Eles existem, mas Deus tem nos dado o livramento. Então é essa palavra que Deus preparou para a gente nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.